Na mitologia romana, Juno é a esposa de Júpiter e rainha dos deuses. É representada pelo pavão, sua ave favorita. Íris era sua servente e mensageira. Seu equivalente na mitologia grega é Hera. O sexto mês do ano, junho, tem esse nome em sua homenagem. Marte era o deus da guerra romano, filho de Júpiter e Juno, equivalente a Ares na mitologia grega. Em contraste com sua irmã Minerva, que representava a guerra justa e diplomática, ele era o deus da guerra sangrenta, por isso tinha como características a agressividade e a violência. Diana, na mitologia romana, era a deusa da lua e da caça, muito poderosa e forte, mas conhecida como deusa pura, filha de Júpiter e Latona, irmã gêmea de Febo. Ela é o equivalente romano da deusa grega Ártemis. A deusa Venusa é a deusa do amor e da beleza na mitologia romana. Para os romanos, ela representou o ideal da beleza feminina. Foi uma das figuras mais veneradas na antiguidade e na mitologia grega. Corresponde à deusa Afrodite. Boa tarde, meu nome é Caio e eu vim falar sobre as crenças. De acordo com a mitologia romana, e homens e deuses, eles precisavam de uma harmonia, né, para continuar uma confiança sobre os rituais, cultos feitos. E eles tinham como um objetivo agradar a deuses, como eu falei, com rituais, cultos e feitas. Pois toda a saúde e proteção e o sucesso na guerra, o amor, colheitas, fartas e todas as outras coisas relacionadas à vida dos homens, dependia da felicidade dos deuses. Essa era a crença deles. Então, tipo, se eles fizessem colheitas, colheitas, rituais, cultos, eles iriam bem na guerra e saúde. E alguns desses deuses foram incorporados à mitologia romana, pois pertence a religiões conquistadas por esse povo. Olá, amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Dicionário Mitológico. O assunto de hoje é a letra R, de Rômulo. Então se preparem e vamos nessa! Rômulo é conhecido como herói fundador da cidade de Roma. Ele é filho de Marte, o deus da guerra na mitologia romana, e da lendária Reia Sílvia. Quando ainda era bebê, Rômulo e seu irmão gêmeo Remo foram jogados no rio Tibre. Mas graças aos deuses, os bebês foram acolhidos por uma loba. Esta loba adotou os meninos como se seus filhos fossem. Rômulo e Remo mamavam nos seios da loba e assim conseguiram sobreviver.
Posteriormente, as crianças foram encontradas pelo pastor Faustulo, que os recolheram e os trouxeram de volta para o mundo dos homens. Rômulo se tornou um forte rapaz, e certa vez seu irmão Remo se envolveu em uma disputa e acabou sendo aprisionado. Rômulo lutou contra os captores de seu irmão e, após derrotá-los, libertou Remo. Durante este episódio, os dois irmãos tomaram conhecimento de sua nobre linhagem, e assim foi concedido aos irmãos o direito de fundar sua própria cidade. Mas divergências entre eles fez com que Remo fundasse sua cidade no Monte Aventino e Rômulo fundou a sua no Monte Palatino. As duas cidades ficavam muito próximas, o que fez com que Rômulo delimitasse o território de sua cidade. Após uma discussão, Remo desrespeitou a fronteira traçada por Rômulo e acabou sendo morto por seu irmão. Após este triste incidente, Rômulo decidiu que sua cidade deveria ser mais povoada, passando a aceitar todo tipo de pessoa em seu novo assentamento. Sua cidade acabou acolhendo pessoas de todas as estirpes, mas se destacavam aquelas pessoas que eram rejeitadas por outros povoados. Foram muitos os bandidos, desertores e assassinos que passaram a viver na cidade de Rômulo. Sua cidade estava enfim povoada, mas a maioria dos habitantes eram homens. Para resolver tal problema, Rômulo convidou seus vizinhos para uma festa. Durante a festa, os homens de Rômulo raptaram as mulheres de seus vizinhos. Este evento ficou conhecido como o Rapto das Sabinas. Uma guerra entre sabinos e romanos teve início. Esta luta sangrenta só teve fim graças à intervenção das mulheres sabinas, que haviam sido raptadas e que já se encontravam casadas e com filhos romanos. E assim foi negociada a paz entre os dois povos. Rômulo governou a cidade de Roma por muitos anos. Em seu governo foi construído o Capitólio Romano, criada a Primeira Legião e instituída a República Romana. No fim de sua vida, Rômulo foi arrebatado pelos deuses e divinizado. O fundador de Roma passou a ser idolatrado e se tornou um deus guerreiro. Foram muitos os feitos de Rômulo, mas ele sempre ficará lembrado como fundador de Roma, a cidade eterna. No lugar do rei surgem os dois cônsules, que eram eleitos a cada ano. Eles eram controlados por 300 patrícios, ou seja, os riquinhos de lá. Abaixo de todo mundo estava a plebe e os pobres, que eram quase nada. Mas eles eram soldados, e soldados assustam quem é frouxo. Então o governo cria o tribuno da plebe e dão até poder de veto para os caras. Com as primeiras leis romanas, eles se tornam cidadãos iguais aos ricos. Todo mundo fica feliz, unido e criam o SPQR, que parece um palavrão, mas é o Senatus Populusque Romanus, traduzindo para o bom e velho português, o Senado e o povo romano. Roma quer crescer e para crescer ela precisa de soldados. Ela arruma soldados, Roma cresce, expulsa os gregos da Itália, derrotam outra invasão dos gregos e agora isso tudo é Roma. Os romanos chamavam bárbaros aos povos que viviam fora das fronteiras do Império, que tinham culturas e tradições diferentes das suas e que não falavam o latim. Estes povos eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses e organizavam-se em monarquias. No século V, alguns destes povos do centro e norte da Europa avançaram sobre as fronteiras ocidentais do Império Romano, desejando as riquezas que associavam aos romanos e pressionados pelo avanço dos hunos, um povo que invadia a Europa vindo da Ásia. Os bárbaros invadiram a metade ocidental do Império. Conseguiram conquistar Roma e as principais cidades romanas, acabando por criar vários reinos. Ao longo dos séculos V e VI, formaram-se na Península Ibérica dois reinos. No noroeste da Península Ibérica, os suevos criaram um reino com capital em Braga, outrora uma importante cidade romana. Influenciados por Martinho de Dume, os suevos converteram-se ao cristianismo.
quase todo o restante território peninsular fazia parte do reino dos visigodos, com capital em Toledo. Esta situação manteve-se até 585, quando os visigodos derrotaram os suevos e passaram a dominar toda a Península Ibérica. Influenciados pelas populações que haviam dominado, os visigodos também se converteram ao cristianismo, começaram a falar latim e absorveram muitas das leis e costumes romanos. Hoje em dia, ainda é possível encontrar vestígios visigóticos em alguns locais da Península Ibérica, como a Capela de São Frutuoso de Montélios, perto de Braga, ou a Capela de São Pedro de Balsemão, em Lamego. Os visigodos também foram excelentes ourives, tendo deixado várias peças em ouro e prata. O que é isso? É a montanha. Mas apesar de nossas legiões, Tá sentindo isso? vivíamos à sombra de um poder maior. Não importa o que aconteça. Conseguiremos a liberdade, meu amigo. Temos que chegar ao porto. Iremos juntos. Escudos! Pompeia.